Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sérgio Luiz e hoje vamos falar de história antiga oriental aqui. Você vai entender quem foi esses povos que habitaram essa região: os egípcios, os mesopotâmicos, os hebreus, os persas e os fenícios. E esses povos, na verdade, habitavam numa região que era conhecida como crescente e fértil. Por que crescente e fértil? Porque era banhado por 4 rios: o rio Tigres, o rio Jordão, o rio Eufrates e o rio Nilo. No rio Nilo era o povo egípcio que habitava. No rio Tigres e Eufrates eram os povos da Mesopotâmia. Fenícios e hebreus habitavam no rio Jordão. Esses povos, na verdade, a característica gerais desses povos era o modo de produção asiático. O que é o modo de produção asiático? Todos trabalhavam na terra. Essa terra pertencia ao Estado. E todos tinham que pagar imposto para o Estado. Mas pagar imposto como? Pagar imposto pelo usufruto da terra, servindo de mão de obra nas grandes construções. O que eram essas grandes construções? Na verdade, eram as pirâmides, era a represa, os zigurates. Dependendo do povo, vai ter uma construção, uma diferente da outra. E também são sociedades hidráulicas. O que é sociedades hidráulicas, na verdade? Eles tiveram que desenvolver a tecnologia para a ampliação das áreas produtivas. Vou te dar um exemplo: o Egito. O Egito vai ser banhado pelo rio Nilo. E a única área fértil são as áreas alagáveis do Nilo. E eles tiveram que desenvolver tecnologias para construir represas, para que a água escoasse para outras áreas, para tornar essas áreas férteis. E também esses povos são povos de religião politeísta. O que é povo de religião politeísta? Na verdade, esses povos acreditavam em vários deuses. Um único exemplo desses povos eram os hebreus. Os hebreus, na verdade, eles acreditavam que havia um só Deus. Era o único que era monoteísta. A história do Egito se divide em 2 partes: a pré-dinástica e a dinástica. O que é uma dinastia, na verdade? É uma família que se mantém no poder. No Egito, a dinastia surge com a presença do primeiro faraó que toma o poder. Quem é esse primeiro faraó que toma o poder? É Menes. Menes, ele unifica o Alto e o Baixo Egito. Ele vai fazer conquista e unificar o Alto e o Baixo Egito, dando origem à história do Império Egípcio. Na Mesopotâmia já habitavam vários povos. E vai ter uma série de povos: os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios, os caldeus. Os sumérios, na verdade, são os caras que inventaram a escrita. Os sumérios são os que inventam a escrita. Inventam a escrita cuneiforme. Também se organizam em cidades-estados. Os acádios vão dominando uma a uma as cidades sumérias e formam o primeiro império da Mesopotâmia. Os amoritas são conhecidos como Babilônia. Desse povo surge um código muito importante, que é o primeiro código da humanidade, que é o Código de Hammurabi, que diz: olho por olho, dente por dente. Se eu te arranco um olho, você me arranca um olho. Se eu te arranco um dente, você me arranca um dente. Esse código, na verdade, foi criado pelo rei Hammurabi. Os caldeus são o Neo-Babilônio. E o grande rei desses caras é Nabucodonosor, o homem apaixonado que constrói um jardim suspenso para sua amada. Essa foi a nossa aula.